A lua nova em Touro está nos convidando a lembrar de uma coisa muito simples. Nós também somos natureza e é isso que eu vou tecer com você, aproveitando o último assunto que nós começamos no vídeo passado. Quando a gente se esquece que é natureza, a gente começa a viver como se o corpo fosse uma máquina, como se o tempo não nos afetasse e como se a Terra estivesse aqui apenas para servir a nós, seres humanos. Mas os povos originários nunca enxergaram a Terra dessa forma. Os povos Runicuim na Amazônia ensinam que a Terra não é um lugar onde vivemos. Ela é um ser vivo com quem a gente se relaciona. Ela respira, ela se movimenta, ela possui ritmos, ela possui linguagem. E quando eu penso em astrologia, eu penso justamente nisso, em uma ferramenta de observação e compreensão dos movimentos da Terra e da vida da Terra. As lunações, os signos, os ciclos, tudo isso fala sobre ritmos da natureza, sobre formas diferentes da Terra se expressar. Quando a gente fala sobre a alunação taurina, sobre o corpo da Terra, a gente está falando sobre matéria, sobre presença, sobre estabilidade, sobre aquilo que é concreto e vivo. A paisagem muda, o clima muda, o corpo muda junto. Por exemplo, os dias começaram a esfriar aqui no Sudeste, a chuva começou a chegar, o céu já mudou de cor, e isso me afeta, isso nos afeta, afeta os animais, as plantas, o nosso humor, o nosso corpo, o nosso ritmo. Mas a maioria de nós vive desconectada dessa percepção. Nós reclamamos do clima sem perceber que ele está conversando conosco. A gente vive como se o tempo estivesse lá e nós aqui. Mas não existe separação. Nós também somos terra, o nosso corpo é terra. O Krenak fala isso no livro A Vida Não É Útil. Ele diz que fomos ensinadas a enxergar o mundo como algo disponível para a gente consumir, como se a terra existisse apenas para servir o ser humano, como um fast food. E quando a gente começa a nos relacionar com a terra somente através do consumo, a gente perde a capacidade de escutar. E quando a gente faz isso com a terra, adivinha? A gente faz isso também com o nosso corpo. A gente quer consumir o nosso corpo, a gente quer exaurir o nosso corpo, a gente não quer observar os ritmos, as mudanças, os ciclos. E eu acredito que é por isso que muitas mulheres estão se sentindo perdidas. Porque uma mulher desconectada da terra também é uma mulher desconectada do próprio corpo. É uma mulher desconectada da vida. A gente só consegue se reconectar se a gente entende que nós estamos desconectadas. Porque nós precisamos tomar uma decisão de se conectar. E para isso, a gente precisa ter essa consciência. E essa conexão começa numa decisão consciente, a decisão de perceber, de pararmos de querermos nos desenvolver, isso é algo que a gente vai falar muito aqui, e começarmos a nos envolver com o corpo da Terra. A astrologia é uma ferramenta para isso. E com o nosso corpo existem outras ferramentas que eu vou trazer também aqui no canal. Porque quando a gente aprende a escutar a Terra, naturalmente a gente aprende também a nos escutar. Na observação de como reagimos ao clima, às estações, às lunações, aos movimentos da vida. É nesses lugares que estão os ensinamentos sobre quem somos, do que a gente precisa de verdade e como o nosso corpo responde ao mundo ao nosso redor. Isso é autoconhecimento. Aliás, se você não me conhece, eu sou a Aline, eu gosto de estudar espiritualidade, astrologia, ciclos da natureza e formas de viver com mais presença dentro da vida contemporânea nas cidades que é onde nós estamos. Se esses assuntos fazem sentido para você, aproveita para se inscrever aqui no canal, ficar aqui e continuar comigo, porque nós vamos continuar tecendo essa aventura juntas nos próximos vídeos, aproveitando a alunação taurina de plano de fundo. Um beijo e até lá!